Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diga, vou vir na escola dominical domingo. Versículo 18, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Versículo 27. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a loucura de Deus, em que é diferente, anormal. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Coríntios, e ele começa a dizer que Deus escolheu as coisas insignificantes, as coisas que não são, as coisas fracas, para confundir as fortes. Em uma empresa se escolhe pelo melhor currículo. Eu, em uma empresa, diante de algumas pessoas que tem aqui, com certeza estaria desclassificado. Fui abandonado pelo meu pai aos 6 anos de idade. Tive que abandonar a escola para começar a ajudar em casa. Vivendo em um país racista, fica complicado o negócio. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas desprezíveis e as coisas que não são. E eu comecei a analisar a Bíblia, e Deus fez escolhas que com certeza nenhum de nós faríamos. Quer ver uma delas? Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro fala: não, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus fala: não, você vai me negar 3 vezes. E Pedro realmente nega Jesus as 3 vezes. Aí depois que Jesus aparece, após a sua ressurreição, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas. E Jesus fala: apacenta o meu rebanho. Consagrou a pastor. Pedro não negou por 3 vezes. E Jesus se manifesta e consagra Pedro a pastor do rebanho. Na ótica humana, nenhum de nós faremos isso. Basta tão somente alguém nos causar uma decepção e jamais mais somos de Deus. Enquanto nós estamos andando certinho, entre aspas, as pessoas falam: nossa, esse irmão é a bênção. Mas o dia que souber que nós temos um desvio na vida, já era um mistério. Davi diz assim: o meu pecado está continuamente perante mim. Por que Davi está dizendo isso? Sendo Davi sabedor que Deus o havia perdoado. Porque o povo estava sempre comentando aquilo que Davi havia feito. Estava sempre trazendo à memória de Davi o homicídio e o adultério que ele havia comentado. Porque o homem tem uma visão diferente da visão de Deus. Deus chama Jeremias no capítulo 1. Ele fala: Jeremias, o que você está vendo? Aí Jeremias fala: estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus diz: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Por que Deus está perguntando ao profeta o que ele está vendo?
olha, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus caminhos estão bem mais altos que os caminhos de vocês. Então, às vezes, nós estamos fora daquilo que Deus quer. Aí é quando Paulo começa a falar sobre a loucura de Deus. A Bíblia nos diz que Davi foi ungido rei, lá em 1 Samuel capítulo 16, 17. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, aí Jessé começa a passar os filhos, um por um. Se você for pesquisar a Bíblia, você vai perceber, segundo o livro das Crônicas, que Davi não é o oitavo filho. Davi é o sétimo. E Jessé começa a passar um por um. Eliabe, Samar, Abinadab, Ozem, Eliú. Você vai encontrar o restante desses nomes dos irmãos da Bíblia de Crônicas. E toda vez que Jessé apresentava os filhos, Samuel se levantava. Porque levantar para receber quem está chegando, isso é da honra. Samuel levantava e já falava, senta, não é isso. Quando chegou a vez de Davi, que ele era o sétimo, porém foi colocado um outro no seu lugar, e ele passou a ser o oitavo, ele passaram 7 filhos de Jessé perante Samuel, e nenhum daqueles Deus aprovou. Quando Davi chegou, Samuel não levanta. Porque quando Samuel bateu o olho de Davi, há um ponto que uma vírgula, uma conjectura ali, um raciocínio, uma conversa. Quando Samuel bateu o olho no menino ruim, a Bíblia era bonitinho, filhozinho do papai, mas não servia para ser rei. Não tinha cara, nem personalidade, nem estatura de um guerreiro. Aí Deus fala para Samuel, Samuel, levanta e unge, porque o homem é este. Isso é loucura. Eliabe, meu Deus do céu, é 4x4. Rapaz bonito, musculoso. Aí Deus falou, não é esse. Deus falou, Samuel, eu não vejo como ver o homem. A ótica de Deus é diferente da ótica humana. Irmãos, se for pela vontade de muitas pessoas, eu não expliquei que esse microfone na mão nessa noite. Porque muitos tentaram. Mas eu sou daquele que puxa o tapete, eu assento no chão, eu não sei se na vontade de Deus. A cadeira que Deus me deu, se tirar as pedras, tem que sentar lá sobre a almofada. E nós precisamos aprender isso, a confiar na palavra. A confiar naquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Sei que às vezes eu desespero, vem a luta, vem a dificuldade, mas nós precisamos ser fortes a acreditar no chamado, porque Deus acredita em nós. Mesmo quando as pessoas nos vê totalmente diferente. E a Bíblia diz que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. Aí Davi já foi pro trono, né? Não. Davi voltou para tomar conta das ovelhas. Saúl ainda estava no reinado. Aí Davi é chamado para o palácio, começa a tocar para Saúl, Deus vai fazendo as coisas acontecer. Aí Saúl quer matar Davi. Davi foge, vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Quem aqui nunca esteve nela? Existe um momento na nossa vida. E a Bíblia diz que Davi ele escolheu 400 homens. A Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Olha a visão que Davi tinha. Quem foi os homens que Davi escolheu? Homens que estavam endividados. Homens endividados.